Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar você o tapete harmonia. Esse tapete tanto pode ser para fogão, para geladeira, para quarto, cozinha, banheiro, tanto faz, tá? É um tamanho único, de 70 centímetros, tá? Pode variar de acordo com o seu ponto. A gente vai trabalhar com a agulha número 5. Com a linha que eu vou utilizar nessa peça, é a linha de barbante da Amazônia, tá? Barbante Amazônia da Têxtil São João. A numeração da linha número 6. Eu vou utilizar a textura 885,8 e a cor 5, que é a cor preta. Na embalagem, como você pode ver, não tem escrito o nome da cor, né? Tem uma numeração. Então, não está escrito preto e sim a numeração 5. Tá? Se você quiser utilizar o mesmo do jeito que eu estou utilizando para essa peça, é nesse lote 39,73, ok? Para a linha cru, eu usei essa aqui, ó, Euroroma, tá? Eu já comprei dessa marca Euroroma, é muito boa, porém é a primeira vez que eu compro desse nome Big, né? Mas esse Big é só pelo tanto aqui, ó, 1,8 kg, tá? Número 6, a cor cru. Caso você queira usar essa que eu estou usando, o lote da linha é 016581C, tá? E a textura da linha é 984, tá bom? Então é essa aqui que a gente vai estar fazendo a parte cru da nossa peça. Nó inicial e 69 correntes. Após as 69 correntes, segura na 69, só para você não se perder. 69, 70, 71. Laça a agulha, aí você solta 69, vem na 68 e faz um ponto alto. Laça a agulha, na 67 você vai fazer outro ponto alto. Laça a agulha, na 66, outro ponto alto. Você precisa fazer aqui 9 pontos altos. Eu vou tecendo aqui os meus e já volto. Fiz aqui os meus 9 pontos altos, ó, com as correntes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Após isso, eu vou fazer uma corrente, laço a agulha. Vou pular uma corrente de base e vou vir no próximo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no começo, 9 pontos altos. Dessa mesma forma que eu vou fazer 9 pontos altos, quando eu terminar aqui os 9, eu vou fazer uma corrente e vou pular uma corrente de base e vou seguindo com 9 até eu terminar aqui. Bom, fiz aqui os meus, eu vou chamar de blocos, tá? Para não ficar confuso. Fiz aqui os meus blocos de ponto alto, tá? Eu tenho que ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocos de ponto alto. Aqui nessa peça, ela está de frente pra gente, né? Os pontos que a gente acabou de fazer, eles estão de frente pra gente. Se você sabe trabalhar o lado esquerdo da sua mão, você daqui mesmo, você levanta a corrente e você trabalha aqui. Mas eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu volto minha agulha para a mão direita e eu vou virar o meu trabalho para o lado esquerdo, ó. Virei. Então, esse daqui, os pontos ficaram de costa para mim, ó. Ficaram de costa. Aqui eu vou trabalhar o meu lado direito novamente, tá? Então, nesse caso, eu vou estar trabalhando de costa e de frente, de costa e de frente, ok? Então, assim, ó, aqui no último ponto que a gente fez, ponto alto, vamos vir em cima dele, ó, duas alças, ó, duas alças do ponto. Aqui você vai fazer um ponto baixo, vai subir duas correntes, você formou um ponto alto. Laça a agulha e na carreira de base, você vai fazer um ponto alto
para cada ponto de base. Você vai fazendo aqui e vai seguindo a mesma coisa da carreira anterior. Você fez na anterior 9 pontos altos, uma corrente, né? Pulou uma de base e fez 9 pontos altos. Aqui você vai fazer a mesma coisa. 9 pontos altos, vai fazer uma corrente, vai pular essa aqui que já está pulado, né? E vai vir no outro ponto alto de base e vai seguir até você completar a carreira. Eu vou fazer isso aqui no meu, quando chegar aqui nesse penúltimo ponto, eu volto e mostro como que faz. Bom, pessoal, eu acendi a luz, por isso que tem essa sombra bem aqui, ó. Mas não faz mal não, tá? Chegando aqui no penúltimo ponto, laço a agulha. E eu não vou vir na terceira corrente. Lembra que eu falava antes, nos outros trabalhos, fecha na terceira corrente? Pois é, não vou fazer isso. Aqui no caso eu vou fechar na segunda, tá? Porque se eu fechar na terceira, em todas as outras carreiras vai ficar uma abertura assim, ó. Ou seja, todo o seu trabalho aqui, você fez fechado, né? Tudo fechadinho, bonitinho. Aí chega aqui no final, fica assim, vai ficar feio, né? Então, aqui eu vou pegar na segunda, tá? Aí você observa bem onde que é a segunda. Não é nessa aqui, tá? É nessa de cá. Peguei e vou fazer um ponto alto. Pronto. Fechei aqui o meu último ponto alto. Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Como ele tá de costa, eu vou virar ele, aliás, esse que a gente fez agora está de frente, o primeiro está de costa. Nós vamos virar o primeiro de frente pra gente novamente, ó. Virei de frente, tá? Então, é assim, se você sabe trabalhar com a mão esquerda, você faz a peça aqui mesmo. Você daqui mesmo você faz, né? Mas eu não sei, então eu vou trabalhar com o lado direito. Minha mão direita. Aqui é a mesma coisa que você fez na anterior, na carreira anterior, lá no comecinho. Você vai fazer, ó, em cima do ponto, um ponto baixo. Duas correntes. Fez o ponto alto. Laça a agulha e em cada ponto de base, você vai fazer um ponto alto. Assim como você fez na carreira anterior. A mesma coisa. 9 pontos altos, uma corrente, 9 pontos altos e assim você vai até você completar aqui. Aqui no final você vai pegar na segunda corrente, mas é no caso da segunda de cima para baixo, né? Então aqui você tem o ponto alto, o ponto baixo, né? Na subida, você tem o ponto baixo, uma corrente e outra corrente. Como a gente estará descendo, então no caso é na segunda corrente, certo? E subindo é na primeira. Ponto baixo, ó, vem aí, né? Guarda na memória. O primeiro é ponto baixo, primeiro, né? Então, a primeira corrente, né? Uma corrente e duas correntes. Então, tem um ponto baixo, uma corrente, outra corrente. Subindo. Mas, no caso, a gente vai estar no outro ponto aqui de costa. Vai estar descendo. Então, você vai estar pulando a primeira, né? De cima para baixo, pegando na segunda, tá? Deu para entender aí, guardando a memória? Se não, volta nessa parte e presta atenção nisso, porque todas as outras carreiras vai ser assim, tá? Porque não tem mais aquela subida com 3 correntes, é 2. Então, quando for na segunda, você já vai saber que é nessa que eu estou falando, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui o meu. Quando eu terminar toda essa carreira aqui, até chegar aqui no final, eu volto novamente e mostro para vocês como que faz a subida
que é um pouquinho diferente a quarta carreira, ok? Cheguei aqui no final, laço a agulha, venho de cima para baixo na segunda corrente, ó. Faço ponto alto. Olha só o tanto que a gente já trabalhou aqui nessa peça, certo? Daqui, como eu falei, se você sabe trabalhar o lado esquerdo, você faz aqui mesmo. Mas eu não sei, então eu tenho que virar a minha peça de costa para mim. E aqui a mesma coisa de antes. Sempre vai ser assim, tá, pessoal? Quando você chegar aqui nessa lateral, você vai fazer a mesma coisa de antes. Em cima do ponto baixo. Aqui é um pouco diferente. Aqui a gente não vai fazer só duas correntes, não. A gente vai fazer mais uma. Porque essa mais uma aqui, ela é a divisão que estamos fazendo agora, ó. Pula este ponto de base, vem no próximo. Uma corrente, laça a agulha, pula o ponto de base, vai no próximo. Uma corrente, pula um de base, vai no próximo. Uma corrente, laça a agulha, pula um de base, vai no próximo, faz ponto alto. São 9 pontos altos de base, em cima também são 9 pontos, só que são 5 altos, porque a corrente também é um ponto, tá? Olha só que bonitinho que ficou, né? Ficou parecendo umas janelinhas. Bom, aqui em cima, aquela mesma questão. Em cima do ponto baixo, duas correntes. Laço a agulha na divisão de corrente, ponto alto. Porque a gente vai fazer os 9 pontos altos novamente. Em cima do ponto alto. Na corrente, ponto alto. E assim você vai trabalhando por toda a carreira. Então, assim, as próximas, você apenas vai fazer o quê? As próximas carreiras. Você já está nessa que a gente começou. Nós estamos fazendo essa aqui, que a gente está com a agulha, é essa do início. Deixa eu colocar aqui mais assim para vocês entenderem, ó. Essa que nós estamos na agulha é essa que você está fazendo, que você fez lá no começo. A próxima é a segunda, a próxima é a terceira e a próxima é essa de pontos abertos. E você vai repetindo pelo tamanho que você quer. Agora, essa etapa, nós vamos fazer diminuição. Aqui eu já venho em cima do ponto. Vou fazer a mesma coisa dessa divisão aqui, ó. Mesma coisa dessa divisão, tá? De ponto alto aberto, ponto baixo. Duas correntes para o ponto alto e uma corrente para divisão. Laço a agulha, pulo um de base, vou no próximo. Um ponto alto. Uma corrente de divisão, pulo de base, vou no próximo. Uma corrente, um ponto alto. E assim você vai indo até você fazer esses pontos aqui, ó, ponto aberto, tá? Até o sexto quadrado, tá? São 7 na vertical, então você só faz em 6. Bom, pessoal, eu fiz aqui minha carreira com ponto alto aberto, assim como está nessa de base, ó, tá? Então, eu fiz aqui só até o 6. O sexto quadradinho, tá? Que são 7, eu fiz até o 6. Então, essa daqui eu vou deixar livre, ó. É porque o espaço daqui é curto, dá pra mostrar o tapete todo. Ó, mas eu fiz até o sexto quadradinho e deixo esse sem fazer. Aqui eu vou virar de costa a minha peça. Viro de costa, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa da carreira anterior. Ó. Aqui foi com ponto alto aberto, ó. Assim como aqui embaixo, tá? E aí eu sigo da mesma forma essas 3 carreiras aqui acima. Olha só como é que ficou. Eu já terminei, tanto é que eu já dei o nozinho ali, ó, e cortei a linha, tá?
Olha como é que fica. Assim você tem que fazer na sua peça, viu? Fizemos aqui o nó inicial, né? Folga um pouquinho para passar a agulha. Agora, vamos vir aqui no início, ó. Na parte que a gente começou a deixar só um, tá? Não é lá no início que ficou um, não. É aqui onde a gente ainda tá com 7. Bem aqui na pontinha, ó, em cima do ponto. Em cima do ponto. Ó. Em cima do ponto, onde tem o ponto baixo, uma corrente na outra corrente. Então, vamos vir nessa outra corrente. E vamos colocar a cor cru. Fazemos fazemos o ponto baixo, subimos 2 correntes para dar o ponto alto e mais uma corrente para fazer a divisão. Laça a agulha e vamos fazer a mesma coisa desses pontos abertos. Pulão de base, vem no próximo. Aqui a gente também tem que ter 5 pontos altos. Uma corrente. Não precisa pegar essa linha para embutir, tá? Porque ela é na cor cru e ela não vai ficar escondida, tá bom? Uma corrente, pulão de base, vem no próximo. Uma corrente, pulão de base, vai no próximo. Uma corrente, pulão de base e vai no próximo. Um, dois, três, quatro, 5. Exatamente. Aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui direitinho pra ficar melhor. Porque aqui a peça tá dobrada, fica pesada, fica mais ruim. Vou fazer de novo esse último aqui, ó. Fiz a corrente, laço a agulha. Nesse último, eu vou fazer meio ponto alto. Ó. Meio ponto alto. Daqui, eu vou laçar a agulha novamente. Não tem corrente aqui, tá? Eu laço a agulha novamente. Venho desse daqui, ó, que já é na cor preta novamente, ó. Pra fazer a união. Venho bem aonde você pegou pra você subir a outra carreira, tá? Ó. Aí você, ó, puxou a linha, vai fazer o meio ponto alto aqui também, ó. Fez. Daqui você não vai pegar a linha, não, você vai puxar tudinho pra onde tá essas duas, ó. Pronto, você fez a sua divisão. Fez a divisão e fez a pegada aqui do outro ponto, pra ficar igual aqui, ó. Só que na cor cru, né? Ó. Tá bom? Aí, aqui desse lado, você vira do avesso e faz os pontos fechados, assim como 3 carreiras aqui, ó. Mas eu vou mostrar, calma aí. Vamos de novo, porque você não entendeu. Fiz a corrente, laço a agulha, venho no ponto de base, no último, faço meio ponto alto. Laço a agulha novamente, venho no seguinte, que é ponto alto também, só que eu vou pegar onde eu peguei pra poder fazer a segunda carreira, ó. Tá? Puxo a linha, faço meio ponto alto, daqui eu já vou direto pra cá, ó. Eu gosto de dar essa pausinha bem ali, porque caso a linha solta, né? Aí fica os fiozinhos, aí tem que ajustar. E se você puxar de vez, pode fazer isso. Então, eu prefiro dar uma pausinha bem aqui e passar as outras depois. Mas se você já passar a linha, a agulha todinha também, não soltar nenhum fiozinho, bom também. Que aí facilita pra você e você caminha mais rápido. Pronto, fez aqui.
a sua primeira parte da cor cru, tá? Agora, nós vamos subir aqui mesmo, sem virar, tá? Aqui mesmo, sem virar, a gente vai subir 3 correntes, aliás, 2 correntes. 1, 2. Porque essa base aqui, ela como se fosse já o ponto baixo. Laço a agulha. Aí, eu venho aqui, ó, no mesmo ponto, ó, só que na parte de cima, tá? Que a gente subiu, aqui a gente subiu a primeira carreira do ponto fechado. E aqui a gente subiu a segunda carreira de ponto também fechado. Então, a gente já vai nessa mesma base que a gente subiu na carreira anterior, na cor preta. Laço, né? Faço meu ponto baixo. Aí, daqui eu puxo e a linha novamente e passo por esses dois. Pronto, fez a minha divisão, ó. Tá? Fiz a divisão com ponto alto e já fiz o meu ponto alto para seguir voltando para cá, pra gente caminhar com ponto fechado. Então, novamente, só para ver se vocês entenderam. Isso você vai repetir nas próximas carreiras até você chegar lá no finalzinho onde só tem um quadrado, tá? Essa aqui eu tô mostrando bem explicadinho para você entender, para poder pegar as manhas. Faz a corrente, né? Laça a agulha, vem no último ponto, meio ponto alto. Laço a agulha novamente, não faço correntes, venho na base da carreira anterior, ó. Laço a agulha, puxo a linha, certo? Fiz o meu meio ponto alto. Daqui eu vou puxar para fazer nas outras 2 laçadas que eu tenho na agulha. Subo 2 correntes, laço a agulha, venho aqui na base da carreira anterior também, na carreira de cima, na cor preta, puxo a linha, faço o meu meio ponto alto, né, que eu gosto dessa pausa, porque caso a linha solte uns fiozinhos, aí você já repara aqui. Se ela é dessa marca boa, ela não solta, ó. Faço os fios. E aí, você pega já, ó, faz o seu ponto alto deitado, né? É um ponto alto deitado. Pronto, aqui você vai virar a sua peça de costa. Aquela mesma coisa, você sabe trabalhar o lado esquerdo, bom, se você não sabe, você tem que fazer assim. Estamos do lado de costa. Aqui é mais fácil, né? É só você seguir o que tá embaixo, ó. Fazendo ponto fechado. Assim como a gente fez na cor preta. Onde é corrente, ponto alto, onde é ponto alto, ponto alto. Corrente, ponto alto. Ponto alto, ponto alto. Tem que ter 9 também. Esse primeiro ponto fica esquisito porque a gente fez ele de frente, tá vendo? E aqui a gente tá de costa. Então, aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele fica assim diferente, mas tá feito, né? 6. 7. 8. E aqui, ó, a gente subiu 3 e o quarto para fazer a divisão. Aqui na divisão a gente já pegou, então aqui a gente tem 3 correntes. E eu venho, ó, né, eu pulo essa daqui, a primeira, e venho nessa segunda, ó. Eu venho nessa segunda. Ok? Agora, novamente,
viro de frente. Viro de frente. Essa explicação ficou longa, mas é necessária para que você entenda fazer essa junção dessas duas cores. Vira de frente em cima da cabeça do ponto, ó. Faz o ponto baixo. E sobe duas correntes, laça a agulha e segue a mesma coisa aqui até o sexto, até o oitavo ponto. O próximo é a mesma coisa da outra carreira, mas eu vou mostrar. Bom, chegamos aqui no oitavo ponto. Laço a agulha para fazer o nono, né? Aqui, como ficou meio diferente, vai ficar assim mesmo, em todos os pontos, porque a gente fez ele de frente e depois a gente virou o trabalho, né? Pois bem, então aqui nós temos que identificar duas alças, né? Tem aqui uma mistureba aqui. Então, vamos identificar onde fica duas alças. Já tô vendo elas bem aqui, ó. Essa aqui e essa de cima. Então, já venho aqui para pegar o quê? Duas alças. Assim como a gente tem feito em todo esse trabalho. Pega duas alças. Pode ser que aqui no meio a gente pegue mais. Ó, tá vindo até mais de uma, ó. Mas não faz mal não, tá? Passou a agulha aqui, você pegou a linha e ela passou aqui, ó, por dentro, tá ótimo. Você já fez aqui o seu meio ponto alto, tá? Ó, meio ponto alto. Laço a agulha novamente e aqui no ponto de base, ó, da carreira, na cor preta, a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Onde tá o preto? Aliás, tudo aqui é preto, né? Tô falando assim, na subida aqui, ó, assim como a gente fez nas outras, tá? Ó, na base de onde você subiu a carreira para ir para a próxima, tá? Fica um pouco difícil de pegar, porque essa daqui é ponto baixo. Lembra que a gente fez ponto baixo, duas correntes? Pois é, fica um pouco difícil de pegar, mas dá certo também. Pronto. Faz o meio ponto alto, deitado. Puxa daqui nas duas que você já tem na agulha, ó. Fez outra divisão, tá vendo? Agora, a última, você vai subir duas correntes novamente. Laça a agulha, pega essa daqui da base. Essa aqui a gente pega onde? Na primeira carreira. Aliás, na primeira corrente, tá? Porque a gente vai pegar aqui, vai ficar errado, ó. Vai ficar abaixo. Então, a gente tem que pegar em cima mesmo. Na primeira corrente. Na primeira corrente de cima para baixo. Porque a gente faz ponto baixo, duas correntes, né? Então, no caso, seria na segunda, ó. De baixo para cima é na segunda. Mas de cima para baixo é na primeira. Ó. Faz o meio ponto alto, né? E daqui você puxa mais uma laçada e faz o ponto alto. Pronto, você fez aqui o seu ponto, os seus pontos na cor cru, ó, com as divisões. E aí, você vira a sua peça novamente do avesso, né, de costa. Tanto faz, gente, avesso, costa, dá no mesmo. E você segue novamente, fazendo com pontos fechados. Ó, aqui já tem um. Opa, bati no celular. Esqueci. E segue novamente, seguindo sua carreirinha com pontos fechados. Está tendo o tempo seco, né?
nariz coça, garganta coça, e aí pronto. E aí aqui, ó, no último ponto, né, eu não pego na primeira, eu pego na segunda. Toda vez é assim, na cor preta e nessa também, ó. Tá? Pra quê? Pra que essa lateral fique reta. Alguns pontos podem não ficar reto, tá? Mas é pra ficar reto de preferência, nessas pontas. E aqui você vai seguir com um ponto alto, aberto. Assim como a gente fez aqui, nessa de base, você vai seguir nas próximas também. Desse mesmo jeito, nessa cor cru, tá? As próximas carreiras não vou mostrar. Mas é a mesma coisa, você começa fazendo assim, pra você seguir esse outro que é aberto, ó. E depois os outros fechados. Então, nessa carreira, ele é aberto pra você acompanhar e chegar aqui. E aí, os outros pontos você vai fazendo a mesma coisa desse que eu mostrei, desse que eu ensinei. Você pega na base mesmo, ó. Na base, lá da primeirinha corrente. Lembra que a gente fez 69 correntes? Pois é, ó. Lá na primeirinha, perto do nó inicial, do começo. Pronto. Aqui você fez o seu ponto alto e pulou somente um ponto, ó, como nos outros, tá? Agora, vamos virar do avesso a nossa peça. E vamos trabalhar aqui novamente carreiras, 3 carreiras, né, de pontos altos fechados, para fazer esses últimos bloquinhos da cor cru. E aí, quando chegar lá na outra ponta, nós vamos fazer o acabamento. Chegamos no penúltimo ponto da cor cru. Aqui, novamente, a gente pega na segunda corrente. Só naquele último preto que a gente pega no primeiro mesmo. Pronto, ponto alto. Finalizei a minha cor cru da peça. Agora a gente vai fazer o acabamento nessa mesma cor. E desse ponto alto a gente já vai fazer o acabamento, tá? Então, dá uma aberturinha aqui. Daqui mesmo de onde eu estou com a agulha, só levando um pouquinho assim, ó, pra ficar mais fácil de fazer o ponto. Venho por dentro do ponto alto, ó. Venho por dentro do ponto alto. Pego a linha. Pego a linha. Passo por dentro desse ponto, ó. Faço um ponto baixo. Daqui eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Daqui eu volto lá no comecinho do ponto baixo, pego 2 alcinhas da linha, uma e a outra. E aqui eu vou fazer um ponto picô. Essa videoaula eu também tenho lá aqui no canal, tá? Fiz o ponto picô. Bem simples de fazer, tá? Ó, é um pouquinho difícil de fazer para quem tá começando, mas dá certo, tá? Depois eu passo por essa alcinha que eu tô na agulha, ficando assim, ó, ficando esse pontinho. Tá bom? Ficou dessa forma. Agora o que? Você vai laçar a agulha e no mesmo ponto onde você fez esse ponto aí, picou, você vai fazer 3 pontos altos. Ó, entre um ponto alto e outro de base, tá? E vai fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pronto, a gente já está na lateral da nossa peça. Não está mais pra cima, a gente já está aqui do lado, tá? Aí, estando aqui do lado, o que a gente vai fazer? Vai pular um de base, ó, tá? Uma carreira de base, né? Ó, lembra aí, era assim em pé, né? Então, a gente fez nessa primeira, vai pular a segunda e vai fazer na terceira. Aí, a gente vai estar trabalhando esse mesmo ponto toda vez, tá?
vai fazer um sim, um não, um sim, um não, tá bom? Então, nesse próximo, eu pulo esse espaço aqui, tá? Essa segunda carreira, e venho na terceira, fazendo ponto baixo novamente, ó. Ponto baixo, 3 correntes, volto na base do ponto baixo, pego 2 alças, tá? Passo a linha aqui pra frente, vai abaixando assim o ponto para ficar mais fácil para você, tá? O ponto anterior. Pego as 2 alças da corrente do ponto baixo, passo por dentro daqui, eu já estou na agulha, laço a agulha e venho fazendo 3 pontos altos no mesmo espaço. Dois, 3, ó. Então, fica um ponto, uma carreira com, outra sem. Uma com, a outra sem. Como aqui é divisão, ó, tá vendo? Ponto alto aberto, a gente pula ela, porque é um sim, um não, tá? Então, aqui já tem, esse não tem, no próximo tem novamente a mesma coisa, ó. Sem fazer laçada, sem dar corrente. E assim eu vou caminhando até eu terminar todo o meu acabamento. Nessa lateral aqui, como eu estou ensinando para vocês, eu estou mostrando esses 3 primeiros pontos, né, do acabamento. E eu vou fazer isso por toda essa lateral. Quando chegar lá na parte preta, bom, voltei para mostrar aqui como é que você vai fazer nessa pontinha. Assim como você vai fazer na cruz, você vai fazer na preta, tá bom? Só que no caso aqui você vai embutir o cru no cru, né? E o preto no preto. Até porque também fica à mostra. Não fica tão à mostra. Mas é melhor já ficar bonitinho, né? Ainda mais é uma peça para encomenda, né? Mesmo que seja uma peça para sua casa, mas é melhor a gente fazer bonito, né? Pois é, aí aqui eu já pulo esse de base, como eu estou fazendo. Venho nesse outro, já com a linha aqui para embutir, ó. Eu seguro essa ponta para facilitar a vida, né? Ó. Faço normalmente o ponto. Faço o ponto. Pronto, fiz o meu ponto. Aqui fica essa parte faltando, né? Sobrando, né? Fica essa parte sobrando. O que que eu faço aqui quando eu termino tudo? Ou então daqui mesmo, para não ter que ficar soltando. Bom, eu regulo, né? Aqui o ponto, para não ficar muito amassado. Porque se você puxar demais, ó, fica escondido, tá vendo? Cadê a divisão daqui? Então, não pode, ó. Deixa o tamanho certinho do espaço que é o ponto. Tá? Só puxo o necessário mesmo, que é para ser puxado. E esse ponto tem que estar visível, tá vendo? Pois é, aqui, quando a linha é um pouquinho maior, eu dou um nozinho. Mas aqui também dá para dar um nó. Divido aqui, né? São 6 fios. Então, eu divido aqui. Essa parte aqui você pode deixar pro finalzinho, quando você terminar tudo. Deixa eu só aqui achar as pontinhas certinhas. 3 para cada, né? Pode deixar pro final, pode deixar fazer agora. Eu gosto de fazer logo, sabe? Porque aí o ponto já fica certinho lá. E aí já dá o nó, já não vai ficar saindo. Divido em 3, ó. 3 e 3, né? Se a sua linha for a número 4, a número 8, aí 4 fios para a cada lado, ó. Pronto, fiz um nozinho. Firma bem. Agora eu vou
bem rente ao ponto que eu fiz, eu vou e corto. Cortei, ficou aí o pontinho, mas ele não vai ficar assim pra fora, ó. Tá vendo que aqui ele ficou muito puxado? Então, eu dou uma reguladinha aqui, ó, pra ele voltar ao normal, tá? E esse pontinho, ele vai ficar saindo? Não. Muitas das vezes, ele não passa pro outro lado. Se você puxar muito, ele passa, né? Porque aqui ele não está preso em nada, ele só está preso no nó que a gente fez. Se você puxar mesmo muito, ele vai sair por dentro dos pontos, né? Mas é melhor você não puxar, entendeu? Porque a gente embutiu ele aqui, certo? E se você for puxar, ele vai sair. Então, ele tá aqui embutido. Agora, se por acaso você for vender essa peça e a pessoa que comprou, ela não tem cuidado, aí já é com ela, né? Não é culpa sua. A pessoa também que tem que ter cuidado, né? Pois é, aí você continua a peça normalmente. Assim você vai fazendo quando chegar na pontinha preta, tá? Só que aqui, em vez de você fazer 3 pontos altos, ó, você vai fazer 5. Todas essas pontinhas você faz 5 pontos altos. 4, 5. Por quê? Porque os 3 primeiros é do ponto mesmo, né, ó? Do ponto do acabamento, os 3, ó. O ponto picou e mais 3 pontos altos. E os outros 2 já é para fazer a curvatura pro vim para elasticar, tá? Aqui. Só um instante, que o espaço é curto, gente. O espaço é curto e a peça é grande, então tem que fazer essas manobras aqui toda vez, tá? Ó. Fiz, né, a curvatura. Aqui eu vou pular, ó. Deixa eu colocar aqui na parte cru para ficar melhor de entender. Eu vou pular esse primeiro, né, porque a gente tá no nono. Vamos dizer que a gente tá no nono ponto alto, né, ó. Lá do começo, ó, 9, né? Então, a gente está no nono. A gente vai pular o oitavo, o sétimo. Vamos vir entre o sétimo e o sexto. Só que a gente não vai pegar entre os pontos, não. Não é entre os pontos, não. A gente vai pegar na corrente. Lembra que a gente fez lá no começo 69 correntes? Pois é, a gente vai pegar aqui na corrente, ó. Tá? Entre um ponto e o outro, ó. São 2. Tem esse aqui e tem esse outro. Então, entre um e o outro. Na corrente, tá? Do ponto aqui que a gente está. Na corrente, ó. E vai fazer ponto baixo. Aí, aqui, a gente volta normalmente a fazer com 3 pontos altos. Pronto, fiz 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3. Aí, no outro aqui, ó. Então, a gente fez pulando o nono, que a gente fez a curvatura, né? O nono, pulou o oitavo, o sétimo, então, entre o sexto... Cadê aqui? Difícil de achar, que é tudo preto. Ó, o nono ponto alto a gente fez a curvatura, né? Da lateral para ir para a ponta. Então, o oitavo a gente pulou, o sétimo também. Então, entre o sétimo e o sexto, fizemos o ponto do acabamento. Aí, pula o sexto, o quinto e o quarto. Aí, entre o quarto e o terceiro, a gente vai fazer novamente o ponto. Na corrente, tá?
E aí segue normalmente, fazendo o ponto. O ponto do acabamento. Pronto, fiz aqui, tá? E aí, nessa divisão dos espacinhos, ó, nessa divisão dos espacinhos, faz também a mesma coisa. Ponto baixo e segue fazendo o acabamento aqui, tá? Então, assim, todos esses bloquinhos você vai fazer a mesma coisa. A única diferença é que só nas curvas aqui das pontas do tapete, você vai colocar 5 pontos altos em vez de 3, tá? Para fazer essa curvatura aqui. Porque eu já fiz o teste fazendo com 3, no final a peça, em vez de ficar reta, essa ponta ela fica virando. Só por isso. Porque se você fizer com 3 aqui na curva, lá no finalzinho a peça tá lá no chão, mas aqui tá assim, ó. Vai ficar feio, né? Você fazer todo o seu trabalho e no final ficar assim levantado. E mesmo que você ponha pra baixo, ele vai ficar pra baixo assim, ó, virado. Ele não vai ficar reto. Entendeu? Então a gente tem que dar uma adaptada, pelo menos nessas pontas, pra poder ficar tudo retinho. A gente faz um trabalho bonitinho, né? Zela, cuida e chega aqui no final, a ponta tá virada. E para vender, a cliente vai dizer, por que isso aqui não abaixa? E aí depois você vai ver, poxa, eu devia ter feito, né, direitinho. Pois é, gente, é assim, experiência, né? Experiência. Eu fui fazer com 3 pontos e aqui virado, e eu virava, puxava. E o tapete nada de ficar reto. Então ele só ficava assim, ó. Aí você tá lá fazendo, até coloca um peso aqui pra ver se abaixa e não abaixa, fica só assim. Então fica feio, né? Ó, levantado, é bom bonitinho, né? Ó. Pois é, tá bom? Então aqui nessas pontas você faz com 5 pontos altos, tá? E aqui dentro, no meio, ó, nesses dois, aliás, aqui nesse meio, em todos os quadrados, tá? Das pontas, tem que ter dois motivos do acabamento, 2 pontos do acabamento, ó, tá? Tem a curvinha, né? E nas pontas e no meio ter 2. Então aqui você vai fazer esse aqui normalmente com 3 pontos altos e aqui nesse meio 2, tá? Todos os 7 quadradinhos assim, ok? E na pontinha de lá, do outro lado, ó, embutir, né? Já puxa aqui a pontinha, só pra ter certeza mesmo que não vai soltar, mas ele geralmente não solta, tá? Aí você coloca por aqui no ponto mesmo, faz o acabamento, embutir na pontinha, ó. E ela vai ficar escondidinha aqui e pronto. E você fez o acabamento, fez a curvinha e pronto, segue adiante, ok? Quero ver a peça de vocês, hein? Beijo, pessoal. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta. E onde vocês podem enviar a peça para mim ver, lá no Instagram, tá bom? O link está na seção sobre, tá? Sobre o canal, você pode encontrar. Por que eu não deixo aqui na descrição? Porque na descrição do vídeo é para você descrever o vídeo, tá? E não você colocar links. Tem gente que faz isso, mas eu prefiro fazer da forma correta, tá? Você pode ir na seção sobre e você vê lá, tá? E na comunidade, quando eu terminar a peça, todas as peças, as flores, tudinho, quando tiver tudo prontinho, eu vou colocar aqui na comunidade a foto, tá bom? Beijos, até mais.